Eu vou falar sobre as metáforas, né? A gente vai falar sobre as vantagens das metáforas. Primeiro, que ela não choca com as nossas crenças, né? Eu sempre costumo falar sobre a diferença entre conselho e uma história. O conselho, normalmente, ele choca com a nossa crença. Então, normalmente, um amigo, ou a gente mesmo, quando a gente percebe que um amigo está num comportamento diferente, a gente normalmente vai e gentilmente oferece para ele: vou te dar um conselho, não é assim? Não é mais ou menos assim? E quando a pessoa vem e nos oferece um conselho, a gente diz: pode dar, eu quero, eu gosto. Mentira, ninguém gosta de conselho. Porque conselho, eu sempre digo que ele choca com a nossa crença, ele bate bem no meio do nariz, né? Porque se a gente está fazendo uma determinada coisa, é porque nós acreditamos naquilo, é aquilo que nós já aprendemos com a nossa família, é assim que vem desde pequeno e a gente vem fazendo. Então, o conselho ninguém gosta. E aí, a diferença, então, é que a metáfora ela não choca com as nossas crenças, ela desarma as defesas da pessoa, ela coloca a pessoa numa situação confortável. Eu vou explicar por quê. Imagina, a pessoa, quando ela está ouvindo uma história, não é ela está ouvindo de um personagem. Às vezes o personagem pode ser até um bichinho, mas quando ela percebe que aquele personagem tem uma situação semelhante a da gente, ou da pessoa, a gente começa a se colocar, se remeter àquele personagem, e aí a gente vê que há uma situação que é bem parecida, ele consegue ter uma saída diferente para aquilo. Então, quando a gente percebe, a gente vai ter já um leque de alternativas que antes nós não tínhamos. E aí, como eu falei, abre um leque de possibilidades, ela fixa a informação, porque é importante que fixe a informação, né? Ela não tem efeito colateral, porque eu sempre costumo dizer que as metáforas são como um remédio homeopático. Se não faz bem, normalmente não vai fazer mal. O remédio alopático, que é o remédio químico, esse sim, às vezes ele não faz bem e ele faz mal, né? Então, uma grande vantagem. E eu sempre procuro colocar um exemplo de metáfora na educação. Uma metáfora que foi usada foi uma amiga, ela muito pequena, ela estava chorando, e a mãe então perguntou para ela por que ela estava chorando, e ela falou que ela estava muito angustiada porque ela não conseguia gravar aquela questão do P e do B, do M e do N. Ela não conseguia gravar onde que ela deveria usar o N, onde deveria usar o M, no P, no B, aonde, que maneira, quando é que seria essa utilização. E aí a mãe dela então falou: olha, não pensa nisso não, vem cá que a mamãe vai te contar uma historinha. E aí a mãe contou a seguinte história. Ela falou assim: era uma vez uma menininha muito bonitinha, e ela se colocou no lugar da menininha. Essa menininha era muito feliz. Essa minha amiga, ela era muito feliz. E essa menininha era muito feliz porque ela tinha uma bola, que ela adorava brincar com a bola. E ela também tinha um patinho, e ela adorava brincar com o patinho. Então, minha filha, toda vez que você vê um B de bola, ou um P de patinho, tem um M de menininha que está atrás. E ela disse que foi tão maravilhoso, porque ela gravou com uma história, ela gravou uma coisa que ela não estava conseguindo gravar há vários dias. Então, é só para a gente ter uma ideia de como é que a gente pode usar a metáfora, e se a gente tinha alguma dúvida do P e do B, toda vez que a gente vê um B de bola e um P de patinho, tem um M da menininha, tá bom? Não vamos mais nos confundir. E aí, vamos ver. E aí eu coloquei aqui uma lista com algumas metáforas. Eu escolhi 28. A coleção toda, ela tem 600 histórias.
600 histórias já contando com o volume número 13. Ali estão as capas dos livros. Aliás, eu vou até aproveitar e contar um pouquinho de como é que nasceu essas histórias, né? Como é que nasceu esse trabalho todo. Eu faço parte de um grupo, nós temos um grupo de amigos e nós temos um projeto nas comunidades e nós entregamos brinquedos todos os anos, um domingo antes do Natal, e nós entregamos brinquedos para as crianças. Inicialmente, lá pelo ano de 1995, nós juntávamos então os recursos, cada um dava uma parte e a gente comprava os brinquedos. Normalmente é sempre uma carga fechada de caminhão que a gente entrega nas comunidades. É um trabalho muito legal que é feito já desde 95. Muito bem. Só que nos primeiros anos nós começamos a ter dificuldades porque alguns amigos, olha, esse ano eu não vou poder dar, e aí ficava sobrecarregando aquele que continuava dando. E aí, quando foi no ano de 2001, eu resolvi então juntar algumas histórias que eu já conhecia, eu sempre gostei muito de histórias, não são histórias inventadas, são histórias coletadas, né? E aí eu coloquei no livro número 1, que não era livro número 1, ele era simplesmente frases, dicas e histórias maravilhosas, e lancei esse livro justamente com a intenção de usar os recursos dos livros para esse trabalho que nós temos na comunidade. Só que como eu lancei com recursos próprios, a intenção era, nos momentos que esses livros fossem sendo vendidos na livraria, a gente iria represar os recursos do que foi gasto, e aí o restante usaria no projeto. Só que não foi isso que aconteceu, porque como a gente também trabalha, tem algumas creches que são atendidas com esse trabalho, à medida que os recursos entravam, o pessoal começava, olha, eu estou com problema na janela, eu estou com problema no banheiro, e a gente mandava o dinheiro para eles, e aí no fim acabou o recurso, acabaram os seus livros, e aí os amigos que compraram queriam mais. E aí veio a ideia, através de um deles, e eles, então, por que nós não reunimos os amigos que têm, de alguma maneira, algumas empresas, e juntamos para que cada um participasse com uma cota. E assim foi feito, e foi lançado o 2, o 3, o 4, o 5, e está no 13. Hoje nós estamos com 65 empresas que apoiam o projeto, né? Então, é muito legal, e está à venda no Brasil todo esses livros. Eu não imaginava que ele ia alcançar essas pessoas da maneira como alcançou. Vale aqui um comentário. Há 2 meses atrás, mais ou menos, eu recebi um e-mail de uma... Eu recebo muitos e-mails, mas eu vou comentar desse especificamente. Foi de uma delegada de São José do Rio Preto, e ela disse que estava afastada do trabalho, e ela com depressão, e ela ganhou, do primo dela, ela ganhou uma coleção com 10 livros, né? Porque esses livros, à medida que a gente vai completando os números, a gente vai lançando a caixa com a coleção. Então, quando ele fez o número 10, ele tinha uma caixinha, e ela ganhou uma caixinha desse primo dela, e ela estava assim, simplesmente encantada, porque ela estava terminando o livro número 9, e ela falou que as histórias haviam ajudado e muito na saída daquele buraco em que ela estava. Aí ela queria saber mais sobre o projeto, logicamente que aí eu falei, para ela que na verdade já tinha são mais 3 livros, porque foi exatamente na época da Bienal, onde foi lançado o 13º livro. Ela então pediu os outros 3, e eu estou sabendo que ela já deve estar na 3ª ou 4ª coleção que ela está comprando lá, então, para presentear. Então, isso só para a gente ter uma ideia de como que vão alcançando as pessoas. E nos livros, quando vocês tiverem oportunidade, não sei se alguém já teve a oportunidade aqui de ler, mas ele tem depoimentos dos leitores. Então, procure olhar nos depoimentos, que eu acho que é bacana. E aí, eu coloquei essas histórias na esperança de que alguma delas toque o coração de alguém. Se tocar uma só, eu já vou ficar muito feliz, tá?
E a gente vai iniciar, não sei se vocês querem que eu aponto a pessoa e a pessoa aponta a história, ou se a pessoa voluntariamente pode pedir. Marcos, você. Então, não é churrasco, viu, gente? Porque o Marcos viu e falou assim, ele falou, churrasco, o cachorro na tábua pode ser uma boa pedida, né? Mas o cachorro na tábua, essa história assim, é de um homem que estava fazendo uma viagem no interior dos Estados Unidos, e aí, ele, numa estradinha bem... não tinha ninguém, ele parou num posto para abastecer, porque ele viu que já estava para terminar o combustível dele. E aí ele parou, e aquele posto só tinha uma bomba, só tinha um frentista ali trabalhando ali, e ele saiu do carro para dar uma esticada nas pernas. E aí, ele ouviu então um cachorro chorando, aquele... E aí ele ficou olhando e não encontrava o cachorro, e aí ele, curioso, perguntou então para o frentista, o que era aquilo? Aí o homem falou assim, isso aí é um cachorro que tem aqui, é que choveu, hoje choveu, e a terra está molhada, né? O chão está molhado, então tem uma tábua lá, e ele está em cima da tábua para se proteger, para se livrar do barro. Só que a tábua tem um prego, e é um prego pontiagudo, e aí ele fica lá, e à medida que ele vai se mexendo, o prego espeta, e aí ele chora. Aí o homem falou, mas por que ele não sai do prego, de cima do prego? Ele falou assim, não, é que a dor não é suficiente para faça com que ele saia do prego. A dor é suficiente só para que ele gema. E é por isso que ele está fazendo dessa maneira. Então, só para quem, assim, para a gente poder refletir um pouquinho sobre essa história, muitas vezes a gente também se coloca nisso, né? A gente tá numa situação, ela está ali, está apertando a gente, mas a gente não sai daquilo lá, não é? Então, as histórias, elas têm essa função. Alguma mais? Deixa eu dizer, nesse papelzinho tem exatamente as mesmas histórias que estão aqui. Talvez fique mais fácil para quem não estiver conseguindo ler as histórias, poderá pegar por aí. É só dizer o número ou o título, pode falar. Número 5. Amor incondicional. É a história de um senhor, ele foi no consultório, e o médico percebeu que o homem estava meio nervoso e ansioso para ir embora. E o médico falou, o senhor deve estar com pressa, não é? Ele falou assim, estou sim, eu preciso ir na clínica porque eu preciso ver a minha esposa. Aí o médico falou, então se o senhor se atrasar é capaz dela ficar brava com o senhor, não é? Ele falou, não, na verdade, ela nem sabe quem eu sou. Ela está com Alzheimer e ela já não sabe quem eu sou. Aí o médico falou, mas se ela não sabe, por que o senhor tem tanta pressa de ir para lá? Aí o homem falou, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E aí naquele momento o médico falou, é esse amor que eu queria ter para mim. Então, só para a gente... Vamos lá. 21. O jumento, quem pediu? Legal. O jumento. O jumento chegou para a mãe dele e ele estava muito feliz. Ele falou, mamãe, eu estou muito feliz. Nossa, filho, o que aconteceu? Ele falou assim, mamãe, eu fui na cidade. Nossa, que maravilha. Quando eu cheguei, eles estenderam um tapete vermelho para que eu passasse. Jogavam flores. Foi maravilhoso, maravilhoso. As pessoas aplaudiam. E aí a mãe do jumento perguntou, e você estava sozinho? Ele falou, não. Eu estava com o tal de Jesus. Aí a mãe falou assim, então, faz assim. Numa próxima oportunidade, vá novamente à cidade para ver o que acontece. Mas vá sozinho. E aí o jumento fez isso. Quando ele chegou, ele estava todo quebrado, todo machucado. E a mãe perguntou o que aconteceu. Ele falou, mamãe, eu fui para a cidade. Não me reconheceram. Me jogaram pedra. Me bateram. Jogaram pau. Olha o estado que eu estou. Mamãe, eu estou muito triste. E aí a mãe falou para ele, falou assim, filho, isso é só para você ver que você
sem Jesus é só um jumento. Então, as histórias, elas têm essa característica de ser, algumas são muito emocionantes e outras são alegres, mas é para a gente ver o que é verdade. Nós somos jumentos se não estivermos com Jesus, não é? Pode ir lá, vamos lá. Eu combinei, só para falar, eu combinei com o Marcos que hoje a gente vai fazer algo diferente, nós vamos até meia-noite, não é isso? Brincadeira, gente. A número 1. Eu esqueci de falar que quem não pedir vai ter que vir para contar uma história aqui, tá bom? Pode contar a história que quiser. Número 11 primeiro, não é? Número lenços amarelos. Deixa eu só lembrar. Pode ver que eu coloquei na frente, e nesse papel que vocês têm também, ele tem o número do livro e a página em que está. Porque às vezes a pessoa tem alguma dificuldade, ela pode pegar. Porque eu acho que tem todos os livros aqui, não é isso, Marcos? Tem, se quem quiser depois adquirir. Eu sei que o preço vai ser o mesmo da editora, porque se a pessoa ligar lá para comprar e retirar no Tatuapé, vai ser o mesmo preço que está sendo comprado aqui. Tá? E aqui é bom porque já acaba ajudando também, de certa maneira, a casa e o projeto que a gente tem, que são esses dos brinquedos e das atividades que a gente faz. Número 11, lenços amarelos. Ela conta a história de um rapaz que estava assim no lado da janela ali do trem, no assento, e ele estava muito nervoso, e ele se mexia para lá e para cá, e tinha um senhor que estava sentado, e perguntou para ele o que é que estava acontecendo, se ele poderia ajudar em alguma coisa. Ele falou, não, o senhor não pode me ajudar em nada. Não, mas pode falar, de repente eu posso te ajudar. Ele falou, sabe o que é? É que algum tempo atrás eu fui embora de casa. Eu fui contra a vontade dos meus familiares. E fiz muita coisa errada. E agora eu quero voltar. Mas eu não sei se eu vou ser recebido pela minha família. Então eu mandei uma carta para meu pai e pedi para ele que se fosse do gosto deles me receber, que eles pendurassem um lenço amarelo num galho da árvore que fica em frente à minha casa. Como o trem vai passar em frente à minha casa, eu vou ver. Se tiver um lenço amarelo, eu desço na estação e vou para casa. Se não, eu vou direto e aí eu não sei para onde eu vou parar mais. E aí o homem então falou, não, então faz assim, para você não ficar nessa angústia, vamos mudar de lugar. Você fica no meu assento e eu vou ficar no seu assento. Feche os seus olhos e deixa que eu veja. E chegando lá, eu falo para você se tem ou não. E aí, o rapaz fez isso. E ele já sabendo mais ou menos em que trecho que ele estava, na hora que chegou naquele ponto, ele falou, e aí, o senhor vê um lenço amarelo? Aí o homem falou, não, eu não vejo um lenço amarelo. Eu vejo muitos lenços amarelos, um em cada galho da árvore. Então, foi recebido e dá para a gente refletir sobre essa história e com a parábola do filho pródigo, não é verdade? Foi assim recebido. Essa história, ela tem até dá para a gente fazer um parênteses assim. Eu contei essa história para a minha funcionária que trabalha na minha casa, e ela fazia muito tempo que ela não ia ver os parentes dela, que é lá do Nordeste. E ela não ia, porque ela veio de lá meia brigada e não veio. E veio embora, não queria mais nem saber de voltar lá. E quando ela leu essa história no livro, essa história fez com que ela decidisse e ela foi lá para visitar os parentes e ela retornou. É lógico que ela não está morando lá, ela mora aqui, mas ela de quando foi lançado o livro para cá, ela já foi umas 4 ou 5 vezes lá, coisa que ela não fazia há muitos anos. Quem que tinha pedido outra? O 15, não é? Tem algum professor ou professora aqui? Não. Parabéns pelo Dia dos Professores, né? Hoje, não é? Essa história, ela está sendo muito, talvez até vocês conheçam como professores, mas eu lá na Bienal eu percebi que os professores estão usando muito essas histórias para fazer dinâmicas
né, com os alunos em suas escolas. Mas essa história era mais ou menos assim, que o diretor de uma escola, ele foi fazer uma visita para a sua ex-aluna, agora professora. E como ela estava no início do trabalho dela, ele queria saber como é que ela estava. E ele queria também saber se ele poderia ajudar ela em alguma coisa, ou seja, ensinar ela mais alguma coisa daquilo que ele já havia ensinado durante o tempo que ela estudou. Só que quando ele entrou na sala, ele viu que ela já estava no meio de uma atividade. E ele resolveu então não interromper, mas ele queria saber como é que ela estava, como é que ela estava se dando ali com os alunos. E ele sentou então na última carteira, e ali ele ficou observando. A professora, então, ela pediu que cada um tirasse uma folha do caderno, destacasse uma folha do caderno, e ela fez o mesmo também. E aí todos deveriam escrever os não consigos que lembrassem. Então, as crianças começaram a escrever: não consigo prestar atenção na aula, não consigo fazer minha lição, não consigo fazer ginástica, não consigo marcar um gol no meu time, não consigo isso, não consigo aquilo. E ela também marcando: eu não consigo ter paciência com a minha família, não consigo ter paciência com os meus alunos, e foi colocando os não consigos. Ele estranhou, porque normalmente se faz, as atividades que se faz é com algo sempre positivo e não negativo, porque não consigo é uma coisa negativa. Mas ele não interrompeu, deixou que ela terminasse. Quando todos terminaram, e teve alunos que preencheu mais de uma folha, já iniciou uma outra folha também com o seu não consigo, ela então pegou uma caixa que ela havia trazido, e pediu para que cada aluno dobrasse a sua folha e colocasse dentro daquela caixa. Quando todos colocaram, ela também dobrou a dela e colocou ela em cima, a última. E aí fechou a caixa e disse que aquele dia seria o enterro do não consigo. E aí ela saiu com aquela caixinha, e todos os alunos, e ela pediu para que todos acompanhassem em silêncio, porque seria o enterro do não consigo. E aí ela saiu à frente, os alunos todos atrás, o diretor era o último. Ela foi no local, apanhou uma enxada, uma pá, as ferramentas necessárias para cavar o buraco, foi lá no terreno, cavou o buraco, e aí colocou a caixa e abriu novamente e pediu para que todos ficassem em volta e fizessem ali uma prece de agradecimento pelo ter convivido com o não consigo até aquele dia, mas que aquele dia os não consigos haviam morrido e ficariam vivos somente seus parentes. O eu consigo, eu posso, eu vou fazer. E aí enterrou o não consigo, colocou lá uma cruz ali, e aí levou um cartaz bem grande na classe e colocou na parede assim: no dia de hoje, colocou a data, morreu o não consigo, ficou vivo apenas o eu consigo, eu posso e eu vou fazer. Então, essa é a história. Eu acho que a gente pode pensar sobre isso, né? Vamos enterrar os nossos não consigos, não é? Vamos lá? 9. O voo do beija-flor. Quem pediu? Legal. O voo do beija-flor. É a história de uma mulher que ela foi procurar lá um sábio, mas ele era muito pobre, ele vivia numa cabana, mas as pessoas iam lá para ter conselhos com ele. E aí ela chegou lá e ela estava muito ansiosa, bateu na porta, ele estava acordando naquele momento, ele sem abrir os olhos mesmo, pediu para que ela entrasse, ela entrou, e aí ele perguntou o que ele poderia ajudar, e ela disse: olha, o meu marido vai se separar de mim, falou que já tem outra, e está indo embora, e eu não consigo, não sei, não consigo ficar sem ele, eu não consigo. E aí, o que eu faço? Aí o homem falou: bom, se não dá para você ficar sem ele, não dá para... é melhor então você matá-lo, mate-o. E aí, um aluno dele que estava lá, não estava um discípulo, né, dele, não acreditou naquilo que o mestre falou. Já se viu uma pessoa que está naquele estado pedindo ajuda e ele dizer que mandou que matasse o marido. Mas ele ficou ouvindo, e ela falou assim: mas eu acho que eu devo fazer. Eu acho que sim, porque se ele não pode viver com você, é melhor que ele morra. E aí
E ela falou, mas como eu faria isso? Não, olha, você faz o seguinte, você vai até a cachoeira, e lá tem uma planta amarela, bem pertinho da cachoeira, e aí você pega daquela flor e faz um chá. Em alguns minutos, dá para ele, em alguns minutos ele estará morto. E aí ela foi. Só que quando ela chegou lá, ela viu que tinha uma criança de uns 9, 10 anos, e a criança estava assim, admirando um beija-flor que dançava, que ficava assim, bem pertinho da criança, para lá e para cá, e a criança admirando, e ela ficou admirando a criança que estava admirando o beija-flor. E aí, um determinado momento, aquele beija-flor foi embora. E aí a mulher pegou e falou assim, nossa, você gostou bastante dele, não é? Falou, gostei, nossa, viu como que ele dançava para mim? Então, mas se ele estava tão pertinho de você, por que você não pegou? Aí a criança falou assim, não, mas eu não posso prender alguém que não quer ficar comigo. Eu tenho que deixar ele livre, porque quem sabe um dia ele volta e volta a bailar para mim. Senão ele vai ser feliz com outra pessoa. E aí naquele momento a mulher não apanhou a flor, foi embora para casa, e aí aquele que estava assistindo, né, que é o que trabalhava lá com o mestre, entendeu por que o mestre tinha dado aquela orientação para ela. Então ela percebeu que ela não poderia prender, assim como também a criança não prendeu o beija-flor. O que foi que o mendigo disse? Ela conta a história de um homem que ele já não tinha mais o carinho da esposa, e ele estava muito chateado, muito mal, e ele já não tomava banho direito, ele não fazia barba, ele estava muito mal mesmo, e ele só ficava chorando pelos cantos. E aí ele foi fazer um passeio num parque, e aí ele chegou lá num lugar e sentou num banco e ficou ali. Quando ele percebeu, veio um homem bem mal vestido, né, que seria um mendigo, e sentou do lado dele. Ele até quis levantar de lá, mas na hora que ele viu, o mendigo sorriu para ele de tal maneira que ele se sentiu segurança, e ali ele ficou. E ali eles ficaram conversando, e foi conversando, e a conversa foi ficando animada, e ele, então, quando terminou, ele estava tão bem, que ele pegou um dinheiro e deu para o mendigo e foi embora. E chegou em casa, tomou banho. Aí no dia seguinte levantou cantando, parecia até que ele estava tocando as violas lá, viu? Levantou cantando, cumprimentou a esposa, os filhos, e também nada pediu a ela. E foi trabalhar, e aí já naquele dia, quando ele voltou com muita disposição. Quando ele voltou do trabalho, já colocou um shorts, foi fazer caminhada, e a vida dele começou a mudar a partir dali. E aí um amigo dele, no trabalho, queria saber o que tinha acontecido. Eu sabia que a mudança tinha sido a partir dessa conversa com o mendigo. E aí ele resolveu, esse amigo dele, curioso, foi para saber o que é que o mendigo disse. E aí ele procurou lá na praça, não foi difícil de ele localizar o mendigo. Ele chegou lá para ele e falou assim, olha, você atendeu um amigo aqui alguns dias atrás, assim, eu lembro sim do caso, lembro. Ele falou assim, e o que foi que você disse a ele que mudou tanto a vida dele? Falei, mas eu não disse nada demais para ele. É que ele estava aqui muito chateado, falando do amor que havia perdido, e eu falei para ele que com a experiência que eu tenho, duas coisas que a gente não consegue se a gente pedir. Uma é dinheiro, e a outra é amor. E aí o homem naquele momento pegou R$100 e deu para o mendigo e foi embora. E aí fica para a gente refletir. E o homem, ele entendeu que ele poderia ser feliz mesmo sem ela. E ela, na verdade, durante o decorrer, ela também começou a ver ele de maneira diferente. Não conta a história que ele teria voltado, mas conta a história que ele passou a viver feliz. Vamos lá? Oi? 3. Quem pediu? Eu gosto de saber para poder... Essa história da águia, e eu acredito que muitas pessoas já conhecem essa história. Dizem que a águia, ela tem a maior longevidade da espécie. Diz que ela pode viver até 70 anos. Só que quando ela está com 30 anos, ela tem que tomar uma difícil decisão.
porque ela está com o bico curvado para o peito, ela está com as penas pesadas e ela está com as unhas grandes. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que renovar. E aí ela voa e vai para o mais alto lugar na montanha, e lá ela começa a bater o bico na pedra até que o bico caia. O bico cai e ele vai nascendo um novo bico. Quando nasce o novo bico, ele arranca as unhas. Quando ele arranca as unhas, quando as unhas começam a crescer, ele arranca as penas também. E aí as penas também começam a crescer. E esse processo se dá em 150 dias. Ou seja, são 5 meses que demora para isso acontecer. E só a partir daí é que ele está livre para poder fazer o voo da renovação. Então, muitas vezes, a gente aqui, quando já vai chegando nos 40, a gente tem que fazer a nossa renovação para a gente poder ganhar mais um tantinho, não é verdade? Vamos lá. 20. Quem pediu? Vai dormir, marido. É isso? A história de um homem que ele tinha uma dívida para pagar no final do mês e ele não tinha dinheiro. E ele estava desesperado, ele não conseguia dormir de jeito nenhum. E a mulher falava, vai dormir, marido. Ele falou, não consigo, porque vai vencer no final do mês, eu não tenho dinheiro, eu não sei como é que eu vou fazer, não vou pagar, eu não sei. E aí ela falou assim, amanhã eu vou resolver o seu problema. E aí no dia seguinte, ela foi procurar o credor. Chegando lá no credor, ela falou, o senhor lembra de mim? Ele falou, lembro, a senhora é fulana de tal, a esposa do fulano? Então tá bom. Mas pois não, posso ajudar a senhora em alguma coisa? Ela falou assim, olha, eu só vim aqui para lhe dizer uma coisa. O meu marido está devendo para o senhor, não é isso? Está devendo, mas vai vencer só no final do mês. Pois é sobre isso que eu vim falar. Ele não vai pagar. O senhor não conte com o recebimento, ele não tem dinheiro para pagar, então o senhor não conte com o recebimento, porque mais para frente ele paga, mas agora não vai pagar. Então no final do mês o senhor pode esquecer, não vai receber. E aí o homem falou, mas pelo amor de Deus, por que a senhora fez isso comigo? Agora eu não vou conseguir dormir direito. A senhora poderia ter deixado para me falar isso no final do mês. Ele falou, bom, o problema é seu, o recado foi dado, e ela virou as costas e foi embora. Chegou em casa, falou para o marido, agora pode dormir. Porque quem vai ficar sem dormir é ele. Então, mas é interessante como que a gente dá para a gente refletir sobre essa história. Às vezes a gente está angustiado com alguma coisa, e de repente se a gente chegar, se já sabe que não vai acontecer, vai lá e avisa, olha, não vai ter jeito, e aí já desencana aquela outra pessoa. E pelo menos a pessoa passa a dormir um pouquinho melhor, não é? Vamos lá. Olha, gente, eu adorei agora está melhorando. Vamos lá, quem que pediu? Quem pediu? A esposa surda. É o seguinte, o homem, ele percebeu que a esposa dele estava surda. Porque ele falava com ela e ela não ouvia. E aí ele pegou e ligou para o consultório do médico e falou, olha, eu preciso marcar uma consulta para minha esposa aí. Mas qual é o problema dela? Ela está surda. Mas só sabe qual é o grau de surdez dela? Assim, não, eu não sei. Olha, o senhor vai fazer o seguinte, para a gente poder adiantar aqui já para poder passar para o médico, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai ficar distante dela, uns 20 metros, e o senhor fala com... 20 não, uns 15 metros, o senhor fala com ela. Se ela não ouvir, o senhor aproxima 10. Se ela não ouvir, o senhor aproxima, fica com 5 metros. O senhor vai se aproximando até encontrar quantos metros ela consegue ouvir. Ele falou, tá bom. Aí ele chegou lá com 15 metros e falou assim, mulher, o que tem para o jantar hoje? Ela não respondeu. Ele se aproximou, foi com 10 metros, mulher, o que tem para o jantar hoje? Ela não respondeu. Ele chegou com mais 5 metros. Mulher, o que tem para o jantar hoje? Ela não respondeu. Ele foi bem pertinho dela lá. E falou assim, mulher, o que tem para o jantar hoje? Ela falou assim, frango. Eu já falei 3 vezes.
Então, às vezes, a gente acha que é o outro e é a gente, não é? Muitas vezes isso pode acontecer. Vamos lá. O tamanho, quem pediu o tamanho de Deus? Legal. É a história de um menino, de um pai que estava passeando assim com o filho, e eles estavam conversando sobre diversos assuntos. E aí o menino fez uma pergunta para o pai: papai, qual é o tamanho de Deus? Veja que essa pergunta é difícil, né? E o homem não queria dar qualquer resposta, porque ele poderia dizer, olha, Deus é infinito. Mas não, o homem olhou para o céu e viu que tinha um avião, estava um avião assim passando. E ele falou, filho, qual é o tamanho daquele avião? E aí o menino então pegou a mão e fez assim, papai, é pequenininho, cabe aqui na minha mão. E aí o pai pegou o menino e foi até o aeroporto, e lá tinha um avião do mesmo modelo que estava voando lá em cima. E aí falou para o menino, e agora, filho, que tamanho é esse avião? Ah, papai, esse é enorme, é muito grande. E aí o pai então falou, então filho, assim é o tamanho de Deus. Quanto mais distante você estiver dele, menor ele será, menos vai representar na sua vida. E quanto mais próximo de você ele estiver, maior ele será e maior será a sua representação na sua vida. Então, eu achei tão bonitinha essa história, eu acho que dá para a gente ver que o tamanho de Deus é isso, a gente é que define, não é? Vamos lá? 25. Criança para sempre. Essa história vocês não vão encontrar em nenhum livro, em outro lugar, a não ser nessa coleção, porque ele nasceu a partir de uma das histórias do livro. Eu tenho uma neta que ela nasceu com displasia. E tem uma história dela que está num dos livros, está no livro número 10. E no livro número 12 foi falado sobre o médico que atende ela. É um médico especial, ele também é especial, ele também tem displasia. Ele tem 1,12 m, se eu não me engano, de altura, e é um grande, no sentido, né, é um grande geneticista, aí conhecido mundialmente. E aí eu coloquei a história do médico, de como ele conseguiu vencer todos os desafios, e aí, lógico que aí foi relacionado também com o tratamento que minha neta faz com ele. E aí um amigo, ele lendo aquela história, ele se sentiu à vontade de falar sobre a experiência dele, então aí o relato dele vem a partir daí. Ele disse que quando a irmã dele anunciou que estava grávida, ele e a família não conseguiam aceitar, pelo fato de ela era solteira, não tinha se formado, não estava trabalhando, quer dizer, não era o momento, e aí todos ali estavam contra aquilo. Só que a criança nasceu e ele teve a honra de batizá-la, então ele era padrinho dela. E aí a Beatriz nasceu, uma menina muito saudável. Estavam todos muito felizes, as coisas já tinham se assentado, ela já tinha terminado de se formar, ela já tinha o seu emprego, estava tudo certinho. E aí essa menina perdeu o movimento das pernas. Não, perdeu o movimento das pernas. Não, ela apareceu um câncer nela quando ela estava com 6 anos mais ou menos. E aí foi feita uma cirurgia nela, e ficaram muitas marcas no rosto de menina, no rosto. Mas o câncer, ele foi superado, e aí foi passando, ela fez o seu tratamento normal, e aí quando as coisas já pareciam estar já assentadas, já normais ali, porque ela estava bem, ela perdeu o movimento dos membros, dos braços e das pernas. E aí ela então falava para os pais e falava para ele, padrinho, chamava ele de Hino,
Eu quero ser criança para sempre. Eu não quero crescer. E aí, quando ela completou 12 anos e meio, veio uma revoada de anjos e a levou. E aí ele conta essa história, e ele diz que a partir desse episódio, a partir da sobrinha dele, ele começou a ver rosto nas pessoas, porque antes ele não via rosto nas pessoas. Aí ele passou a fazer trabalhos voluntários que antes ele não fazia também. Então ele falou que ele conseguiu crescer através do que aconteceu com a sobrinha dele. Vamos lá? Oi? A 12. O urso e o ateu. Essa história de um ateu, de um homem que estava assim caminhando assim na beira de um bosque, e ele estava olhando tudo aquilo, admirando aquilo que um dia poderia ter sido uma explosão e que aconteceu tudo aquilo. Ele estava só admirando e Deus não estava presente na vida dele de maneira nenhuma. E aí estava caminhando e aí de repente ele ali estava ali admirando os pássaros, a água, o vento, estava tudo maravilhoso para ele. E de repente um urso pula na frente dele. E quando o urso está pulando, quando vai chegar nele assim, ele fala: ai meu Deus! Aí naquele momento, a água parou de correr, o pássaro parou de cantar, o vento parou de soprar, tudo parou. E aí aquela voz estrondosa do céu veio: tu que me negastes até agora, agora diante da situação, você vem dizer que acredita em mim? Não. Olha, vamos dizer o seguinte, eu não vou dizer para o senhor que de repente, eu não quero que o senhor me transforme em um cristão assim. Se o senhor não quiser me transformar em um cristão, não tem problema. O senhor poderia pelo menos transformar o urso em cristão. Aí ele falou assim: sua vontade vai ser feita. Então naquele momento, o vento começou a soprar, voltou a soprar, a água voltou a correr, os pássaros começaram a cantar novamente, e o urso terminou de pular na frente dele. O urso, quando pulou na frente dele, juntou as mãos e falou assim: ô Senhor, graças a Deus pelo alimento que agora eu vou comer. E comeu. Então tá aí. Vamos lá? Oi? A vaca no precipício. Essa história provavelmente muitas pessoas já conhecem, porque ela é antiga, né? Então ela tem várias formas e tal, mas a que está no livro, ela está assim. Ela conta que um professor queria fazer uma pesquisa de como é que viviam aquelas pessoas naquele um determinado lugar. Então ele pegou um aluno dele e foi para fazer a visita. Então ele ia nas casas e ia anotando como é que aquelas pessoas viviam. Eles já tinham em todas as casas, e aí ele viu que tinha uma que estava bem afastada. Aí ele foi até aquela casa, foi lá, bateu palma, a pessoa saiu, pois não. E ele viu ali que as crianças, que ali era uma casa que tinha bastante crianças, as crianças estavam com as suas roupas sujas, mas todas, as sujas não, as roupas rasgadas, mas todas limpinhas, né? E aí em uma casa muito pobre, e ele falou que gostaria de conversar um pouco com o dono da casa. O homem então ofereceu para que ele entrasse na casa, e falou: tudo bem, pode ficar à vontade. O homem serviu um café para ele ainda, pediu que a esposa fizesse um café. Detalhe, o café estava tão fraquinho que nem conseguia sair do bule, porque era pouco recurso que tinha. E aí o homem então perguntou como é que aquelas pessoas, como é que eles viviam naquele lugar tão afastado. E aí ele disse assim: olha, vou dizer uma coisa para o senhor, é muito difícil aqui a nossa vida, mas graças a Deus nós temos uma vaquinha, e essa vaquinha é que dá o leite, e com ele nós alimentamos as nossas crianças. Quando sobra um pouco de leite, nós então fazemos um queijo e vendemos na cidade, e assim a gente vai levando com essa dificuldade. O homem então agradeceu ali a informação e saiu, foi embora com seu aluno. Quando ele já tinha se afastado da casa, ele falou: vai lá e joga aquela vaquinha no precipício.
O rapaz falou, não, pelo amor de Deus, não vou fazer isso, vai. E aí, sem nenhuma alternativa, ele teve que ir lá e jogou a vaca do homem no precipício. E foram embora. E aí nunca mais eles voltaram lá. O rapaz já não estava mais com o mestre, com o professor. O tempo foi passando. E aí, depois de muitos anos, o rapaz já era um empresário, já estava bem de situação, mas aquilo nunca tinha saído da cabeça dele, daquilo que ele tinha feito com aquela pobre família. E aí, ele foi até aquela família e chegou lá, ele queria pedir desculpas, ele queria fazer alguma maneira, queria ver se havia alguma maneira de ajudar a corrigir aquilo a maldade que eles haviam feito. E aí, quando ele chegou lá, ele viu que a casa estava diferente. Estava tudo muito moderno. Ali não tinha mais crianças, mas tinham sim jovens e muito bem vestidos, com carro na garagem. E aí ele perguntou para um empregado, falou, escuta, cadê aquela família que morava aqui há 20 anos? Ah, mas moram aqui. Eles são os donos da casa. Mas eu posso falar com eles? Aí o homem, quando viu, reconheceu ele, falou, entra, vamos entrar. Ele entrou por lá, e aí o rapaz perguntou para ele, escuta, o que aconteceu com vocês? Vocês ganharam na loteria? O que aconteceu que mudou tanto? Quando vocês vieram aqui, você e o seu professor, a nossa situação era muito difícil. E nós tínhamos uma vaquinha. Só que eu não sei o que aconteceu e aquela vaquinha caiu no precipício e morreu. Eu posso dizer para você que nos primeiros momentos foi tudo muito difícil. Nós não sabíamos nem o que fazer. Mas só que nós percebemos que nós temos aqui uma área que dava para plantar. E aí nós resolvemos então plantar ervas aromáticas. Porque ervas aromáticas aqui na região não tem em muitos lugares. Outras frutas e verduras tem, mas ervas aromáticas não. E aí nós começamos a vender na cidade. E a procura foi aumentando, nós vendemos para as outras cidades. E aí hoje nós até exportamos. E eu posso dizer uma coisa, meu amigo. Graças a Deus que aquela vaquinha morreu. Então, só para a gente fazer uma reflexão de como a gente às vezes tem as vaquinhas que estão em nossas vidas, e mais, será que nós não estamos sendo vaquinhas na vida de outras pessoas também? Então é só para a gente refletir. 18 é o palhaço da cidade. Tinha numa cidade um palhaço que resolvia todas aquelas questões assim a pessoa estava com depressão, ia lá e ele curava a pessoa com as suas brincadeiras. E era qualquer pessoa que tinha algum problema assim, ele era tipo psicólogo. Porque ia lá, as pessoas resolviam realmente seus problemas com as suas brincadeiras. E aí, certa vez, apareceu um senhor, já de idade, no consultório do médico, e apresentando um quadro bem avançado de depressão, e aí ele procurando ajuda com o médico. E aí o médico falou, olha, eu vou indicar para o senhor aqui, procurar o palhaço da cidade. Só pode ir lá porque as pessoas têm ido lá e elas têm se curado. E aí o homem se levantou, virou as costas e falou assim, não posso. E estava indo embora, mas por que o senhor não pode? Ele falou, eu sou o palhaço. Então, muitas vezes a gente vê assim as pessoas, a gente se sente mais ou menos esse palhaço. A gente ajuda tanto e muitas vezes a gente é que está precisando de ajuda. Não é? Vamos lá? Troca de plantão. Essa história assim, diz que Jesus resolveu fazer uma visita aqui para nós. Como ele faz sempre, mas só que ele veio e ele foi direto no hospital público. E aí, ele chegando lá, ele viu que o médico estava apresentando aquela aparência de cansado. E aí chegou para o médico e falou assim, olha, vai para casa que daqui para frente eu assumo. Pegou o jaleco, vestiu, o médico foi embora, e aí lá de dentro da sala veio aquela palavra, próximo. E aí entra um homem com a cadeira de roda ali, empurrando, fazendo girar a roda ali, entrou. Jesus, sem falar nada para ele, ergueu a mão assim sobre a cabeça dele e falou assim, levanta
e anda. Ah, o homem pegou aquela cadeirinha, levantou da cadeira, saiu empurrando a própria cadeira. Quando chegou lá fora, aí alguém que estava lá na fila falou: escuta, e aí, como é que é o novo médico? Aí ele falou assim: igualzinho os outros, nem põe a mão na gente. Então, mas você vê, é uma história, ela é engraçadinha, ela parece uma piada, mas é para a gente refletir. Será muitas bênçãos nós estamos recebendo e a gente não percebe? A gente já saiu da nossa cadeira de rodas e nós não percebemos, né? Então é isso aí. Acho que a gente dá tempo ainda. Eu estou de olho ali no relógio, tá? Eu vou enganar o Marcos. Oi? A 2. Um irmão como esse. Bom, a gente está aí se aproximando do Natal. Essa história ela vale porque ela tem um enredo no Natal. Era a véspera de Natal e o rapaz estava saindo assim da casa dele. Quando ele saiu assim, ele foi em direção ao carro dele e aí ele viu que tinha um menino que ficava olhando o carro, ficava em volta do carro assim. E aí ele perguntou para o menino: e aí, garoto, gostou? Ele falou: nossa, é lindo, é seu? Ele falou assim: é meu. Ele falou: nossa, deve ter custado uma nota, uma fortuna. Ele falou: ih, não me custou 1 centavo, o meu irmão que me deu. Aí o menino falou: nossa, que maravilha, você sabe o que eu mais gostaria nesse mundo? E aí o rapaz ficou pensando, lógico, ele queria ter um irmão como o meu e assim ganharia um presente. Mas a resposta do menino deixou o rapaz com a perna bamba. Ele falou assim: eu queria ser um irmão como esse. E aí, o rapaz ficou tão deslocado ali e tal, mas aí logo ele se compôs ali e falou assim: você quer dar uma volta no carro? Claro que quero. Colocou o menino lá no banco da frente e foram dar uma volta. E aí o menino falou: será que você poderia passar na rua da minha casa? Eu falei: posso, claro. E é lógico que ele pensou, lógico, ele vai querer lá mostrar que ele está dentro de um lindo carrão, né? E aí ele ensinou, mostrou ali onde que era a rua, e aí se aproximando o menino falou: será que você poderia parar naquela casa onde tem aqueles 3 degraus? Ele falou: tudo bem, pegou, parou. Eu já volto já. O menino pediu para ele esperar um pouquinho, o menino voltou correndo. Entrou correndo, mas não voltou correndo, ele voltou devagar. Porque ele trazia no colo o irmãozinho dele que era paralítico. E aí sentou o irmãozinho dele naquele degrau da escada assim, e apontou para o carro, falou assim: está vendo ali, meu irmão? Olha bem, porque é um desse que eu vou comprar um dia para você. E aí o rapaz então pegou, convidou o outro menino também, colocou os dois no carro, e aí foram dar uma volta comemorativa, e é ali que ele entendeu o que Jesus disse, que é melhor dar do que receber. Vamos lá? Tem tempo? Ainda não. Pediram 4, não posso interromper, Marcos. Mas depois da 4, para. 4. Meu pai é o piloto. Essa história de um menino, ele estava no aeroporto, ali, mexendo com uma revista, desenhando ali e tal, muito tranquilo. E aí, as pessoas estavam ali e tal. Quando anunciou que o avião já estaria preparado para receber as pessoas, ele, por ser criança, foi colocado na frente e ele entrou na frente, né? E tinha um homem que estava muito nervoso. E aí, já porque ia viajar de avião e aquilo, ele deixava, já ficava tenso por aí, né? E aí, quando ele foi, ele viu que aquele menino já estava sentado numa poltrona e era do lado dele. E o menino calmo e ele muito nervoso. E aí, passando por uma turbulência, o avião mexendo muito, e o menino continuou tranquilamente desenhando ali. E aí o homem perguntou para ele: garoto, você não tem medo? Ele falou assim: não, o meu pai é o piloto. Então, aí existe uma reflexão para a gente ver, quando a gente tem Deus no comando, né, da nossa vida, a gente sabe que muitas vezes a gente se sente que está com os pés no ar, mas se a gente tem Deus no comando,
Ele é o nosso piloto e a gente tem que se sentir seguro. Tá? Eu acho que... Vamos fazer mais uma e eu encerro, Marcos? A número 6? Ou é 6 histórias? Porque eu sou assim, entendeu? Vamos lá. Então, para o melhor amigo, o melhor pedaço. Ali está pequenininho, mas aí dá para entender. Essa história é de um homem que ele pediu um cachorro quente, e aí ele viu que tinha lá um mendigo que estava lá num cantinho, e olhando para o lanche dele, estava ele, olhando, aí ele chegou para ele e falou assim, escuta, você quer um cachorro quente? Ele falou, eu aceito sim, eu gosto muito de cachorro quente. Aí o rapaz foi lá e pediu para que fizesse um cachorro quente, com tudo que tinha de direito. E aí foi lá e entregou o cachorro quente para o homem. Aí o homem pegou e com cuidado tirou a salsicha e deu para o cãozinho dele, para o cachorro dele, chamado Serapião. E deu assim para o cachorro. E o cachorro comeu a salsicha. E aí o homem curioso, lá aquele que deu, falou, escuta, eu não sabia que você eu nunca vi alguém que não goste da salsicha. Ele falou, não, mas eu gosto da salsicha. É a parte que eu mais gosto da salsicha, do cachorro quente, é a salsicha. Sim, mas você deu para o seu cachorro. Ele falou, é porque ele é o meu melhor amigo. E para o melhor amigo, tem que dar o melhor pedaço. Eu posso encerrar com uma história? Eu vou contar uma história que essa eu queria pedir. É uma história que aconteceu que também certamente não será encontrada em outros livros, a não ser na coleção de histórias maravilhosas. Para presente, tem que ser o melhor. A história da minha mãe, ela trabalhava na feira, ela tinha uma barraca daquelas de vender alumínio, mas não era nem uma barraca daquelas, era uma... se montava aquele engradado e ela ali vendia, tanto que a gente não tinha barraca, ela tinha que levar todas aquelas coisas de volta, de ônibus ou de táxi, da maneira que pudesse, mas ela vendia, então ela era feirante, e quando a feira não era tão boa, ela tinha que sair nas portas e vender de porta em porta, para poder levar o nosso alimento para casa. E eu estava assim uma vez acompanhando e isso era dela, ela era muito boa vendedora, né? Chegou uma mulher grávida e se percebia que a mulher já estava quase para ter o bebê, e aí a mulher chegou e começou a olhar uma panelinha, a gente chamava ela de papeiro, não sei se existe esse nome, se ainda é, mas é para fazer a papinha do nenê, não é? Colocar ali a maisena e tal, e ela tinha um biquinho que é para poder facilitar para colocar na mamadeira. E naquela época era novidade. Naquela época, vamos dizer assim, há 40 e tantos anos atrás, aquilo era novidade. E a minha mãe então queria convencer a mulher para comprar. Falou, olha, leva porque vai ser muito bom, porque isso é prático, por isso, outra coisa está com preço bom. E ela foi ali tentando colocar ali os argumentos para que a mulher comprasse a panelinha. E aí a mulher olhou, falou, olha, ela deu o preço, e aí a mulher falou, mas eu não consigo, não dá para pagar. Aí a minha mãe ainda ofereceu para que ela pagasse num próximo dia de pagamento, ela falou, não, mas eu não posso. Aí a minha mãe pegou uma panela que estava amassada, do mesmo tamanho, e estava amassadinho no cantinho, assim, no cantinho, falou, essa panela está perfeita, dá para usar, e eu te faço ela com 50% de desconto, é metade do preço. Eu estou vendendo mais barato do que o custo dela. Aí a mulher agradeceu, falou, olha, eu agradeço, mas realmente não dá. O meu marido está desempregado e eu também não estou trabalhando, eu não posso mesmo. E aí, sabe o que minha mãe fez? Tirou a panela da mão dela e embrulhou a panela perfeita e deu para ela. E a mulher foi embora muito feliz, minha mãe falou que era um presente para ela. E aí quando a mulher foi embora, eu falei, mãe, eu não entendi uma coisa. Eu sei do tamanho do seu coração, mas eu não entendi por que a senhora não deu a amassada, porque já estava aí mesmo amassada, por que não deu a amassada? Ela falou, filho, para presente, a gente tem que sempre dar o melhor, porque aquela amassada depois eu vendo para outra com desconto, mas para ela o presente tem que ser o melhor. E aí ficou uma lição para mim, né? Gente, com essa eu termino, muito obrigado, Marcos, fique à vontade. Obrigado, pessoal.